Oi, tudo bom? Vamos dar uma olhada como é que a gente pode fazer um projeto com Spring Boot em Kotlin, né? Vou fazer utilizando Kotlin hoje. A intenção é a gente conseguir produzir uma interface em que daí a gente cria um jeito de que outros sistemas venham até o nosso. Creio eu que isso daí na relação entre o fintech e o Orders vai ser muito útil, e também na relação entre o back-end para o front-end também dentro da própria fintech. A diferença do fintech para o Orders é que o Orders ele tem uma interface em que a pessoa de fato faz um pedido, né? Então ela tem toda uma estrutura que ele vai fazer o pedido e vai receber aquele pedido. Já o fintech, ele recebe o pedido pronto e trabalha em cima disso, tá bom? Então, para isso a gente vai utilizar essa questão do... Não tem a interação humana, né? É o sistema, é o resultado de um sistema indo para o outro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, vou utilizar o spring.io/kickstart, ok? E aí a gente vai iniciar aqui o nosso projeto. Então, ele tem essa start.spring.io para poder fazer essa interface. Eu, no meu caso, eu vou criar a linguagem Kotlin. E eu, no meu computador, por conta de outros projetos, ao invés de utilizar o Gradle, eu vou utilizar o Maven. Mas isso daí é uma opção sua, tá? São meios aí de poder trabalhar. Então aqui 322, pode ser tudo demo aqui, não tem importância nenhuma. No meu caso aqui eu vou colocar demo, mas aí você pode colocar o que você quiser aqui, tá? De nome para o seu projeto. O packaging eu vou colocar o war, porque daí a gente vai fazer como se fosse uma coisa web, tá bom? O Java eu vou deixar o 17 mesmo. A única coisa que eu vou colocar de dependência aqui é a questão da web, aqui, o Spring Web. Ele vai trazer essa questão do REST, que é o que a gente vai trabalhar. Ele vai trazer bastante coisa ali. E aí eu vou criar um generate, ok? Ele já criou. Eu já criei alguns outros demos, por isso que ele está com esse demo 3 zip aqui. E aí eu vou abrir esse projeto agora lá no nosso projeto, no nosso sistema. Então, ele descompactou nessa pastinha chamada demo 4, tá? E aí eu vou abrir o IntelliJ, vou abrir aqui no IntelliJ o demo 4. Então aqui em downloads, demo 4 e open. Vou pedir para combinar, new window. Beleza, tá abrindo aqui então o nosso querido projeto, tá? Tá bom? Então aqui ele tem uma estrutura bem simples, tá? A gente tem o nosso main, aqui tem o nosso demo application, que é a nossa aplicação mesmo, e esse servlet initializer é uma coisa que a gente não vai mexer agora, mas faz parte do próprio Spring. A gente vai focar nessa questão aqui do nosso demo application, tá? Então, esse carinha aqui, ele roda aqui bonitinho, tá? A gente até pode botar para rodar, mas eu quero fazer algumas alterações primeiro, antes de a gente começar a brincadeira. Eu não sei se vocês estão acostumados com o Maven, mas ele é bem integrado aqui com o IntelliJ. Tem que ver a instalação, tudo certinho. Mas, se a gente for aqui em View to Windows e a questão do Maven, a gente tem aqui algumas life cycles, algumas coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu posso botar para compilar esse projeto, tá? Então, se eu botar aqui para dar um compile aqui, vamos ver se ele vai conseguir compilar esse projeto. Só para ver se está tudo certo. Quando eu montei a primeira vez um projeto desse, ele deu um erro que o meu Java estava desatualizado. Se acontecer isso com vocês também, eu sugiro acessar o site SDKman. Esse é um software, né, que você faz por linha de comando e ele instala faz as instalações da SDK de uma maneira bem simples. Tem todo como utilizar, é bem simples mesmo. E aí você consegue, seguindo passo a passo aqui, instalar a versão do SDK do Java mais atual, e aí vai parar de dar o erro ali, tá bom? Então, aqui no Maven, no Gradle também tem essa oportunidade de você fazer essa questão de
compilar pela interface aqui, mais tranquilo. No próprio Maven, no próprio Spring, ele tem aqui o código aqui para você poder fazer ele de forma web, né? Se a gente fizer uma comparação, ele tem o Void Main e ele tem Spring Boot Application, só que as outras coisas ele não tem. Então, eu vou montar isso daqui com vocês para a gente poder preparar o nosso objeto aqui, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Primeiro, aqui no import, eu vou dar um import org.springframework.boot, desculpa, .boot não, .web.bind.annotation. Essas anotações, elas são esses arrobas que a gente encontra, que são anotações que são utilizadas pelo Spring para poder identificar que aquela classe, aquele método vai ter alguma coisa a mais. Então aqui ele já tem uma anotação falando que ele é um Spring Boot Application e eu vou colocar esse cara que é um REST Controller, tá? Então esse carinha aqui, ele vai ser um controlador REST, ou seja, ele vai ter essa função ali dentro dele, tá? Eu vou colocar esse abrir e fecha chave aqui na classe para essa main ficar dentro, porque se for só uma função não precisaria, mas como a gente vai criar mais, a gente vai colocar. E aí a gente vai fazer ali um método novo, tá? Então nesse caso, vamos chamar de insert new order, alguma coisa assim. E aí a função é que ele vai receber algum tipo de order ali, né? Uma vez esse método criado, a gente precisa fornecer ele para o mundo, tá? Então, sei lá, você pode criar o método que você quiser aqui e aí a gente tem que fornecer esse método aqui para o mundo. Como é que a gente faz esse fornecimento? É através de uma anotação, tá? Então, você coloca antes do método, você coloca assim, arroba, sei lá. Como a gente vai mandar dado, eu vou chamar ele de post mapping. Arroba. Bom, eu vou funcionar a primeira versão, que é o get mapping, tá? E aí a gente coloca o endereço aqui. A gente fala, por exemplo, sei lá, new order, tá? Então, a gente está informando o endereço de URL aqui. Então, eu tô fazendo esse get mapping primeiro, até para seguir um pouquinho o que está lá no exemplo, né? Ele utiliza o get mapping também, tá? Então, vamos deixa eu voltar aqui. Get mapping new order, nesse caso aqui, vou fazer ele dar um return, lá, string.build.format, intro, ok? A gente dá um intro aqui. Só para poder dar certo, como ele tem um return, a nossa função ela não retorna nada, né? Normalmente a gente coloca um public void main, aquele void indica o retorno. No Kotlin o retorno ele vem depois, então a gente coloca string, e isso daqui é o retorno, tá? Então isso aqui a gente está indicando que a função está retornando esse string. Vamos só compilar para ver se vai dar certo. E aí ele, bom, por enquanto deu certo, beleza. Então o que eu quero fazer aqui, ó? Eu vou abrir aqui o meu terminal, que daí ele já vai abrir dentro do projeto, ó. Se eu dou um ls aqui, ele me tá falando aqui, ó, tô dentro da pasta demo 4 e eu vou colocar aqui dentro do projeto. Então aqui o que eu quero fazer? Eu vou colocar eu vou colocar aqui o ponto barra, o mvnw. Se não me engano, tá até no site aqui deles, ó. O comandinho que eles fazem aqui, ó. mvnw spring boot spring tracinho boot 2 pontos run. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então mvnw spring, tá na outra tela aqui, spring tracinho boot
dois pontos run. Então, não sei se o string tem que ser minúsculo ou maiúsculo. MVNW. É MVN, né? MNV. MVNW. Tá, vamos verificar. Eu não aquele quite para poder subir aqui as questões, né? Que tá rolando de compilação. Às vezes pode demorar por conta do que está sendo a primeira vez. E ele deu um errinho aqui, ó. Feliz execute. Deixa eu ver. Ah, sim. Ele reclamou aqui que a porta 8080 já está em uso por conta de uma outra coisa que estava rolando. Legal. Eu vou usar um comando aqui para a gente poder verificar o que quem que tá utilizando, tá? Isso é como uma coisa do isso daqui vai ser uma coisa do isso aqui é uma coisa do próprio essa daqui é uma coisa do próprio Mac, desculpa. E a gente vai colocar assim, a gente coloca aqui LSOF, sai daí, meu querido. Menos N, menos I4, TCP, 2.8080. Ele me trouxe que esse filho da mãe aqui está utilizando a porta 8080, esse PID aqui, né? Então eu vou matar ele. 47876. Beleza. Agora que matamos ele, agora a gente pode dar o Spring Run aqui. Vamos verificar agora se vai dar bom. Miserável, deu certo. Tá, beleza, ele deu certo, mas e aí? O que isso implica, tá? Se eu vir aqui agora no navegador e eu digitar assim localhost, que indica a minha própria máquina, 2.8080, que é a porta, e é new order, né? Ele deu a mensagem e entrou. Então, quando eu coloco esse endereço, tá? O endereço localhost 2.8080 barra new order, ele retornou a função entrou. Então, eu estou mostrando para vocês que quando eu coloco uma URL, ele vem nesse método. Entendeu? Por isso, então ele retornou essa mensagem entrou e o que o navegador fez foi colocar. Então, a gente criou um mecanismo de que o navegador, quando você passa o endereço, você acessa um método, tá? Isso vai ser muito importante para o front-end, que no front-end, um JavaScript, você pega o endereço e você consegue ir lá buscar informação. Vai ser dessa forma. Você vai passar um endereço, esse endereço está mapeado nesses mapeamentos, aí, nesses mappings, e aí dentro desse método, logicamente, você vai fazer uma consulta no banco, preparar um vetor bonitinho e retornar essa informação. Como que a gente faz, por exemplo, para retornar para a gente poder receber um pedido, entendeu? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aproveitar os comandos que já estão aqui, vamos matar esse cara, 69248. 69248, tá? E aí, como que a gente pode fazer aqui para a gente poder, por exemplo, receber uma order, né? Que é um pouquinho mais complexo. Então, eu vou trabalhar com post mapping, porque a gente sabe que tem get, tem o post, né? Nesse caso, vamos trabalhar com post, talvez seja mais simples de fazer. E nesse cara aqui, eu vou passar um cara chamado payload, tá bom? Então a gente vai passar, o meu método agora vai receber um parâmetro aqui, um atributinho chamado payload. Esse payload, acho que a melhor forma de a gente poder trabalhar é uma questão de mapeamento, né? Porque se a gente for querer receber um JSON, o JSON nada mais é do que um mapa de nomes, valores, né? A estrutura do JSON. E aqui, então, ele vai ser um map. E esse mapa ele vai ser composto de string e n. Porque todo JSON ele tem
uma identificação daquele campo que é uma string, e dentro daquele campo pode ter qualquer coisa, né? Pode ter uma string, pode ser uma data, pode ser, enfim, pode ser outro objeto JSON. Então, dessa forma, esse map string n é uma coisa universal ali de a gente conseguir representar um JSON, tá? O que acontece aqui é o seguinte: a gente precisa fazer uma anotação de que esse payload ele vai fazer parte também da nossa jogada, do nosso request ali, né? Do momento que a gente está fazendo a requisição. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar uma anotação aqui dentro, indicando que ele é um request body, tá? Então, a gente colocando esse @request body aqui, a gente está falando que esse payload ele vai vir no corpo da chamada, tá bem? Então, como é que funciona aqui? Trabalhando dessa forma aqui, ele já vai funcionar bonitinho e a gente consegue fazer. Então, só para a gente poder testar, então payload, vamos trabalhar ponto toString. Vamos retornar esse payload aqui. Então, só para ver se ele está recebendo ou não, tá? Então, aqui eu vou dar o run de novo. Vamos ver se vai dar certo, né? Se não vai dar nenhum erro. Pelo jeito deu. Vamos verificar agora o que vai acontecer aqui. Então, deu um erro aqui, né? Não está funcionando mais? Não é isso. O que acontece? Quando a gente faz uma chamada no navegador, ele está fazendo um GET. E a gente não mapeou o GET. A gente mapeou o POST, né? Então, tem várias formas de você chamar uma página, por isso que está dando esse erro. Como a gente está fazendo um método POST agora, eu não vou mais trabalhar com a chamada de navegador. Eu preciso ter um sistema. Desculpa. Eu preciso ter um sistema para a gente poder fazer essa chamada. A gente não tem nenhum sistema em mãos produzido, feito bonitinho. Não, beleza, então. Então, eu vou trabalhar com o Postman, tá? Deixa eu só conectar aqui no meu Postman. Ele tá até pegando a identidade aqui do Postman. Deixa eu ver se ele vai abrir o Postman. Beleza. Então, deixa eu apresentar esse cara aqui. Esse cara, ele serve... Deixa eu ver se vai carregar aqui. Ele serve para poder fazer requisições, tá? Então, eu posso iniciar aqui uma nova requisição, tá bom? Eu não sei nem se tá para aumentar aqui o tamanho da tela, mas ele basicamente, a gente indica se quer fazer uma chamada GET ou POST. A gente indica o endereço, que eu vou colocar o endereço que estava lá, localhost 2.8080/new order. E aí a gente pode indicar aqui, ó, que no corpo da mensagem ele vai mandar aqui um dado raw, um JSON, tá? Então a gente consegue, qualquer coisa que você seleciona aqui, você indica o que você quer mandar. Então, aqui no new order, a gente passa o endereço new order e a gente vai passar o dado que a gente quer fazer aqui. E aqui você produz um dado qualquer. Eu utilizei esse site, tá? objgen.com, para poder produzir um JSON, tá? Vamos supor que tenha esse seria o objeto JSON que vai ser mandado. Por isso que é tão importante vocês comunicarem com outra equipe para determinar como é que vai ser o modelo enviado, porque eles já podem testar, entendeu? Então aqui a gente tem esse objeto aqui, e aí a gente pode ir lá no nosso Postman falar que vai enviar esse cara aqui, uma forma de testar, tá bem? Na hora que eu dou o send, ele me traz a resposta. Essa foi a resposta aqui embaixo. Na verdade, o que ele me trouxe foi o JSON mesmo que a gente enviou, né? Olha lá. Ele tem essa estrutura aqui, tá certo que aqui tá com 2 pontos, aqui ele já traduz para order ID igual a tal, né? Então ele criou um objeto ali de mapeamento e aí ele colocou todas as informações que estão aqui. Então ele traduziu aquele JSON e trouxe para esse objeto. Então beleza, é isso que tá rolando. Isso daqui quer dizer que foi um sucesso. Ou seja, ele recebeu o parâmetro e está mostrando o parâmetro, tá? Então, tudo agora vai se resumir um pouco a você poder trabalhar esse resultado aqui.
Tá, mas daí como é que eu posso fazer então para poder levar adiante aqui, né? Vamos supor, eu quero pegar esse objeto, eu quero pegar esse JSON e jogar dentro de um objeto. Para isso, eu vou ter que criar aqui, né? Vamos criar um novo arquivo, vou dar um novo file aqui, vou chamar de, sei lá, order.kt. Então aqui eu vou criar uma classezinha bem simples de... E aí é onde vai entrar um pouco a discussão de vocês. O que vocês vão criar, colocar dentro dessa classe. Deixa eu copiar esse package aqui. Ele vai estar dentro do mesmo pacote, né? Beleza. E eu vou criar dentro do Kotlin, tem um negócio chamado data class, que daí a gente pode chamar do que quiser. Então, data class order. E aí a gente já coloca como se fosse um construtor aqui. Então aqui ele vai ter... Como no nosso exemplo a gente tem 3 campos, ele vai ter o order ID, do tipo string, ele vai ter o competence date, do tipo string também, não vamos facilitar um pouco a vida de vocês aqui, e ele vai ter o val GMV, do tipo double. Não, beleza, então a gente tem uma representação do que está sendo passado no JSON, né? Então, por isso que é importante novamente definir, porque isso daí vai poder definir ali. Então, essa classe ela vai ser responsável por receber o order, né, do nosso JSON. Então, uma vez você criado isso aqui, a gente pode utilizar alguma biblioteca para a gente poder fazer o processo de construção de objeto, tá? Existe uma biblioteca chamada import da google.google.json, que daí a gente consegue, utilizando essa biblioteca, a gente consegue fazer a conversão de um JSON já direto em um objeto seguindo o modelo. Então, é bem relativamente simples, tá? Então, vamos criar uma variável chamada dados do tipo, lembra? O tipo é sempre 2 pontos. Do tipo order, tá? E ele vai receber um JSON, vamos criar o objeto JSON também, né? Primeiro, igual a JSON é igual a JSON maiúsculo. Então, a gente inicializa o objeto, tá? O JSON. E aí a gente coloca JSON.fromJSON. E aí a gente passa. O que a gente está querendo... Da onde que a gente está querendo tirar? É do payload.toString. Beleza? E... Qual que é o modelo que ele tem que seguir? É esse carinha aqui. Order, class.java. Então, isso daqui, esse JSON, ele vai fazer uma mágica de pegar o que está nesse string e jogar nesse objeto dados, utilizando esse order class como objeto, como padrão, entendeu? E aí, por exemplo, vamos supor, a gente quer montar uma query para poder inserir no banco de dados, sei lá, string recebe. Vamos trabalhar aqui com insert into... sei lá, você chamou de fintech, sua base de dados você chama de fintech underline order, sei lá. Vamos só inserir o order ID. Values, e aqui nesse caso eu vou fazer aqui dados.orderID. Então o que eu fiz aqui foi montar uma string bem chula, tá? Esse aqui é o jeito mais errado possível de a gente montar uma query. Mas é só para poder mostrar aqui como que é o processo de converter de um JSON para um banco de dados, né? Então aqui a gente trabalha monta essa query e executa a query, entendeu? Então aqui eu posso trabalhar com a query. Eu posso muito bem montar aqui um esquema e calcular valores, que é o que a gente vai fazer, entendeu? Pegar aquele GMV e jogar, fazer alguma conta e tal. Sei lá, valor vai ser o tipo double é igual a dados.gmv vezes 0.15. Então, isso aí está calculando o quê?
ele está calculando 15% do GMV, né? Então, a gente pode criar contas, alguma coisa assim, fazer o que você quiser aqui e aí montar a carry, entendeu? Mas aqui é um exemplo, né? A gente está montando a carry e está inserido no banco de dados. O único detalhe que tem que configurar, quando a gente usa tanto o Gradle quanto o Maven, a gente precisa, na hora que for utilizar uma biblioteca externa como essa, revisitar aqui alguns arquivos de fora. No caso do Maven, o nosso arquivo principal é esse pom.xml. Nesse cara aqui tem todas as dependências, ó, que a gente vai utilizar, e a gente tem que indicar aqui qual é a dependência que a gente quer utilizar. Esse negócio não tem como decorar, tem que pesquisar na internet e aí ele te traz aqui qual é a dependência, né, de cada biblioteca, e aí a gente pode colocar aqui que a gente quer utilizar esse code JSON aqui, tá bom? Então isso aqui essa interface é do Maven, mas do Gradle ele vai ter também um lugar específico, tem também explicação no site do JSON também sem problema nenhum. Então agora o que a gente fez aqui? A gente criou um lugar, olha que doideira, em que quando você manda um insert new order, ele recebe um JSON, esse JSON vai ter as informações, eu espero, do order. A gente está extraindo essas informações e jogando num objeto nosso. E a partir desse objeto, a gente pode fazer contas, podemos montar carries, podemos fazer o que quiser jogar em outro objeto, enfim. E aí, eu não estou fazendo agora, no objetivo não é mostrar o acesso ao banco de dados aqui, mas a gente está montando aqui essa carry. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar esse cara. Deixa eu ver aqui, 69366. 69366 morreu. Vamos executar de novo aqui, tá? Vamos ver se ele vai montar uma carry para poder executar a partir do dado que eu estou mandando, né? Deu um errinho aqui. Ele está reclamando do order ID porque eu chamei lá dentro do meu order de maiúsculo, né? Fenomenal. Não tem problema nenhum. Vamos verificar aqui o que está rolando. E acho que vai dar certo, hein? Ó, dedo cruzado. Ó, apareceu Spring, sucesso. Beleza, então agora o que vai acontecer? Se eu mandar esses dados, vamos ver o que ele vai me retornar. Ele me retornou essa carry. Na verdade, o certo é o retorno ele ser um ok, alguma coisa assim. O que eu quis mostrar aqui é que a gente consegue montar uma carry e aí você joga para o seu ORM, né, para o seu JDBC, joga para o que você quiser. A carry montada utilizando dados, ó lá, 19823, sei lá. Tá, vamos colocar aqui qualquer outra informação. Então, a informação que está no JSON, ele cai no nosso select ali que a gente montou do insert. Daí basta agora você pegar essa carry e jogar para o banco de dados, entendeu? Então, dessa forma, a gente cria uma interface em que o outro sistema, quando ele termina o projeto dele, ele vai montar um JSON a partir dos dados que ele tem e utilizando uma função, uma biblioteca HTTP, ele vai chamar um endereço web, né, onde vai passar o endereço da sua solução. O nosso negócio você faz funcionar na sua máquina, você garanta que ele está recebendo e produzindo objetos corretos, e aí a gente joga isso para a Amazon. Uma vez estando lá na Amazon, ele vai receber um endereço web, entendeu? E nesse endereço não vai ser mais localhost 2.80.80, vai ser algum endereço ali que a gente vai configurar, daí a pessoa, qualquer sistema de qualquer lugar consegue pegar ali a informação, tá? Então, eu queria focar bastante nessa questão do envio dos dados mas esse vai ser mais ou menos o padrão também para você poder mandar os dados para o front-end, tá? Em outro momento, para não ficar muito grande esse vídeo, a gente faz esse processo todo aí de envio para o front-end, tá bom? Qualquer dúvida, me pinga no Slack. Valeu!